XFM Desporto. Muito boa noite, estamos para mais uma emissão do Viana Cidade do Desporto, emissão nesta sexta-feira, como sempre entre as 21 e as 22 horas. Hoje, com dois temas em destaque, vamos falar de hóquei em patins, nomeadamente da Juventude de Viana, que arranca dentro de pouco tempo a sua época desportiva, mas tem já este fim de semana a 7ª edição do torneio Zenatário, numa homenagem ao fundador do clube. Convidado para estar aqui é Pedro Natário, atual presidente da Juventude de Viana e é também neto de José Natário, o homem que, digamos assim, fez nascer este clube, a Juventude de Viana. Mais à frente vamos também falar de futebol, vamos falar de formação, vamos perceber como é que está a trabalhar a formação do Sport Clube Vianense. Teremos dois convidados em estúdio para nos falar sobre isso. Vamos também falar da jornada futebolística do fim de semana nos campeonatos distritais e na Taça de Portugal. Vai realizar-se este fim de semana a segunda ronda da Taça de Portugal, ainda com equipas do distrito em competição. Mas para já, o hóquei em patins, vamos então falar sobre o torneio Zenatário, que vai começar, ou melhor, que já começou. Nesta altura já se vai jogando a primeira partida deste torneio no pavilhão José Natário, que tem o nome do homenageado e do fundador do clube. Um torneio que conta com a presença do Futebol Clube do Porto, do Clube Desportivo da Póvoa, também da Juventude de Viana e da equipa dos Limianos. Nesta altura já se joga a partida entre o Porto e o Clube Desportivo da Póvoa. Daqui a pouco, ou seja, a partir das 22 horas, o segundo jogo desta primeira jornada, que põe frente a frente a Juventude de Viana e os Limianos. Portanto, quem estiver a ver esta emissão, a ouvir e a ver, ainda pode também ver esse segundo jogo da noite entre Juventude de Viana e os Limianos. Mas para já, Pedro Natário, o presidente da Juventude de Viana. Pedro, muito boa noite, muito obrigado por estares connosco. Tu iniciaste funções há relativamente pouco tempo, na Juventude de Viana, depois da saída do ex-presidente, o Jorge Longarito. A Juventude de Viana vai este ano disputar o campeonato da 2ª Divisão Distrital e vamos tentar perceber um bocadinho o que é que pode vir a acontecer nesta temporada 25-26, mas para já esta questão tem mais a ver com o assumir desta função. Era algo que estava, digamos, nas expectativas, de ser presidente da Juventude de Viana nesta altura? Boa noite. Não era algo que estava nos meus objetivos, nem expectativas, nem agora, nem no meu cenário. Nunca tive como expectativa ser presidente da Associação Juventude de Viana, apesar de gostar muito do clube e dizer-me muito, mas nunca foi um dos meus desejos. Em função das várias Assembleias Gerais e na inexistência de nenhum candidato, senti-me, eu e a minha equipa, sentimos-nos um bocadinho até forçados a amarrar o barco e não deixar o clube cair numa situação que acho que não era desejável para ninguém, muito menos para a cidade. E, fundamentalmente, como eu costumo dizer, era um bocado a imagem do meu avô. Ele fundou o clube e trabalhou muitos anos para o clube chegar onde chegou, e para mim era uma tristeza enorme o clube desaparecer ou ser... Ou ter uma dimensão, digamos, mais menor. Sim, acho que a Associação de Juventude de Viana, depois do trabalho que foi executado, não só pelo meu avô, mas pelos outros presidentes todos e dirigentes que houveram durante estes quase 50 anos, e sim, é importante também dizer que para o ano o clube já vai fazer 50 anos, e isso também é uma data que merece relevo, e era uma tristeza acrescida o clube desaparecer a um ano de fazer 50 anos. Acho que é um cenário que eu não conseguiria imaginar, e por isso forçou-me um bocado um espírito um bocado até de missão e de homenagem ao meu avô. Acho que foi esses os dois fatores principais que me fizeram assumir a presença da Juventude. Aliás, a imagem do seu avô, do José Natário, está ligada à Juventude de Viana. Digamos que não há ninguém que não associe, claro, o nome do clube ao nome do José Natário, e justamente porque foi de facto a pessoa que foi o suporte do clube durante muitos anos, e tem havido aqui também, até a nível familiar, temos que o dizer,
pese embora outras pessoas que durante, digamos, este período de quase 50 anos ocuparam também outros lugares na presidência, e estamos aqui a falar de vários, podemos falar de vários nomes, Ricardo Felgueiras, Diana da Rocha, António Longarito, Jorge Longarito, mas pelo meio também o irmão, o Rui, agora o Pedro. Portanto, independentemente de haver, digamos, outras pessoas que durante este percurso assumiram essa responsabilidade, também a nível familiar sempre houve essa noção de que era importante preservar um bocadinho essa imagem daquilo que foi o esforço do seu avô Sim, eu acho que nós basicamente, falo principalmente eu e o meu irmão, nascemos já no meio quer da pastelaria, quer do hóquei, e andámos no pavilhão desde miúdos. Eu lembro-me de andar 3, 4 anos, andar lá nos corredores do pavilhão. Ou seja, isto fez a nossa infância toda, foi a acompanhar a juventude. E principalmente a perceber, já o meu pai também foi diretor durante muitos anos, e a perder muitos sábados à noite, a ir para fora com o clube. O meu avô a perder muitos dias com o clube. E o meu irmão, sim, o meu irmão também tem muitos anos à frente do clube e perdeu muitas horas a tratar do que era para o clube, e conseguiu manter o clube na primeira divisão durante muitos anos. E a dimensão que o clube tem hoje, a nível nacional, que é uma referência no hóquei nacional, e é isso, deve-se ao trabalho deles e de todos os outros que andaram estes anos todos a trabalhar pro bono, toda a gente, desde diretores, de seccionistas, delegados. Foi sempre nós somos uma equipa, somos um clube que temos uma dimensão a nível de nome, de primeira divisão, um clube já com muito nome, muita história. É um clube reconhecido, digamos, muita história, mas sempre um clube muito amador, muito pequeno. Ou seja, estamos aqui numa cidade que também não tem grandes apoios, digamos, para o clube. Ou seja, é um bocado o amadorismo, e vamos levando... Isso leva-me a uma questão que eu iria colocar a seguir, e que tem a ver exatamente com essa dificuldade que se vai notando, porque o hóquei está caro. Não? O hóquei foi das modalidades que digamos, que viu o seu nível principalmente orçamental aumentar de forma exponencial. Não foram só os grandes, e os grandes atingem valores que são estratosféricos, claramente, mas todas as outras equipas começam a ter, de facto, orçamentos muito elevados. Isso tem dificultado a tarefa da Juventude de Viana? Sim, isso é a principal dificuldade de qualquer clube aqui, da nossa região, principalmente, mesmo nomeadamente no hóquei. A nossa dificuldade é, de facto, a parte financeira. É a parte dos recursos, a parte dos patrocínios, a parte dos apoios, porque basicamente é disso que nós vivemos. O clube vive substancialmente dos patrocinadores, do apoio camarário e de umas bilheteiras, não é? Não há muito mais. Temos a parte dos sócios, que é uma das situações que nós queremos tentar dinamizar, que acho que um clube como a Juventude, numa cidade como Viana, tem que ter um volume de sócios muito mais alargado que o que tem, e isso sim poderá ser uma ajuda, quer a nível das cotas, quer a nível depois da bilheteira nos jogos. Isso é muito importante, porque é disso que nós vivemos, é dos patrocínios. Receitas fixas mais... Exatamente, uma receita menos volátil, ou seja, ter a contar com que já temos aquele número de associados, e para os anos e para a dimensão que o clube tem, merecia ter mais associados numa cidade como a de Viana, porque eu sei que as pessoas de Viana gostam do hóquei, mas além de gostar é preciso também ajudar, ou seja, dar-nos um bocado daquele apoio para depois nós podermos dar o retorno. Esta digamos, diria, volatilidade do clube não estar a conseguir fixar-se nos últimos anos na primeira divisão, subiu, agora desceu, isso tem, digamos, feito com que algumas pessoas... Eu sei que as pessoas gostam do hóquei, e quando as coisas correm bem as pessoas vão, e tem-se visto isso. Mas depois também quando não corre menos, ou melhor, quando corre menos bem, ou quando não corre tão bem, há, digamos, algum afastamento. Faz mais, ou é necessária mais consistência, digamos assim? Sim, apesar de nós ultimamente, a nível de apoio de massa humana no pavilhão, não nos podemos queixar, porque há 2 anos estávamos na segunda divisão e poderíamos achar que as pessoas iam deixar de apoiar o clube, e não, tivemos massa humana no pavilhão, tivemos muitos adeptos a ir de jogos fora, uma coisa que não era normal na Juventude. Nós tivemos sempre gente de Viana a ver os jogos fora, uns jogos mais, outros menos, mas chegámos a ter pavilhões com 50, 60 pessoas de Viana a deslocarem-se a ver a Juventude fora, que é uma coisa
que existia, naquela mas parte final ainda mais gente. sim, pronto, claro, quando viram na aquela parede, possibilidade, quando subimos, sim, aí quando no subida. play-off, no último jogo, sim, aí foram, o público de Viana foi magnífico, fizemos De uma alguma moldura forma humana. demonstra que as pessoas continuam Gostam. a gostar. Eu acho que Ou seja, gostam. não se desligaram do É clube isso. nem da modalidade. Exatamente, eu acho que as pessoas de Viana gostam, as pessoas de Viana vão ao hóquei, gostam do hóquei. Nós precisamos é de dinamizar a parte do associativismo, temos mais sócios, temos o tal volume de sócios que nos diga, olha, nós, pá, e isto porque eu acho que Viana, um clube como a Juventude e o Vianense, tem que ter mais sócios. Nós não somos assim tão poucos. Pá, um clube como a Juventude tem que ter no mínimo 1000 sócios. Eu acho que não ter 1000 sócios numa cidade como a de Viana é um caso de estudo. Pronto, as pessoas se calhar preferem pagar mais no bilhete e ir só de vez em quando, mas para nós era muito mais importante termos aquele volume de sócios que nós sabemos que ao fim do ano temos aquele valor fixo de cotas. Claro que depois tem os privilégios nos jogos. Pronto, eu acho que isso tem-se vindo a melhorar todos os anos. De facto, de 2 anos para cá temos conseguido ter aquela massa, aquelas pessoas mais certas no hóquei, ou seja, nós já sabemos mais ou menos quem são as pessoas que vão ao hóquei, temos adeptos mais fervorosos e isso era um dos objetivos, era mais associados, mais moldura humana no pavilhão, porque de facto isso é importante para o plantel. O nosso plantel este ano é um plantel de miúdos muito novos, muita juventude e precisam, e aliás, e a juventude, toda a gente conhece a Associação Juventude de Viana e sabem que Viana gosta do hóquei, por isso nós temos que demonstrar que gostamos do hóquei e que estamos ali com eles até para ser o tal mais então, jogador. Poderia ficar aqui no sentido de tentar encontrar outras formas de apoio, era, digamos assim, pedir mais ligação com as pessoas, ou seja, mais sócios para o clube, porque a questão dos patrocínios, a questão dos apoios das entidades oficiais, da Câmara, esses aí estão sempre dependentes, se calhar, de outros aspectos, mas esse apoio das pessoas... Eu acho que isso é uma das coisas mais... É algo que pode criar mais ligação. Sim, é isso, e é uma dos objetivos desta direção, é conseguir ligar mais o clube à cidade, ou seja, ter mais associados e ao mesmo tempo ter a tal moldura humana, aquele pavilhão... Não digo que tenhamos de ter todos os sábados o pavilhão cheio, mas chegar a um pavilhão zanatário e ter uma moldura humana, meio pavilhão, numa segunda divisão, não se vê em lado nenhum. Exato. Não há nenhum pavilhão na segunda divisão que tenha a moldura humana, com o pavilhão zanatário consegue... E é um pavilhão que leva bastante... Sim, nós no ano passado, por exemplo, o jogo com o Benfica, temos uma moldura humana excelente, temos o pavilhão praticamente cheio. E isso sim, é aqueles velhos anos da juventude em que Exato. Todos os sábados à noite nós íamos ao pavilhão, independentemente da equipa que jogasse, e o pavilhão estava completamente cheio. E são os tempos que se querem reviver, digamos assim. Exatamente. Antes de avançarmos para o torneio em si, em termos desportivos, isto depois mais à frente iremos ainda ter a ocasião de falar com o André Torres, que será o técnico da equipa, que vai para a 3ª época, salvo erro, como técnico da equipa da Juventude de Viana. Portanto, subiu, desceu, agora vai tentar, não digo subir, não sei se é esse o objetivo, mas faço-lhe essa pergunta diretamente. Passa pela subida o objetivo da Juventude de Viana este ano ou não vão assumir esse objetivo? O objetivo da Juventude de Viana este ano não é a subida da divisão, não vale a pena estarmos também já diziam há 2 anos, no tempo do Jorge Longari, também se dizia isso. Pronto, e não era, pronto, correu, claro que não... Subimos, não vamos dizer que não queremos subir, não é? Claro que toda a gente gosta de ganhar os jogos e nós, para termos a tal moldura humana, também temos que ganhar jogos, senão as pessoas, se for para perder, as pessoas também não vão deixar de ter a motivação de ir ao pavilhão. Não, mas o principal objetivo desta direção, neste biénio, é principalmente estabilizar as contas do clube. Pronto, o clube tem vindo a atravessar uma fase bastante negativa a nível financeiro. E estes 2 anos a ideia é mesmo estabilizar, conseguir que o clube não tenha dívidas, pronto, que é uma coisa importantíssima. E o processo já começou com o Jorge Longari também? Sim, o Jorge na direção anterior já começamos. Também já pegou, pelo aquilo que se sabe, com algumas contas, dificuldades a nível e bastantes dificuldades. Hoje em dia o hóquei, como está a dizer, é mais caro, as taxas são mais caras, tudo é mais caro, federação, associação, e nós temos que começar a limpar as dívidas que temos para trás, para que daqui em 2027, quando terminar este mandato, quem tomar posse, tenha o clube completamente, e esse é o nosso objetivo, completamente sem dívidas, e vamos trabalhar estes 2 anos para isso. Por isso, o principal objetivo da direção
em estabilizar o clube. Por isso mesmo, nós também, a nível de plantel, fizemos um plantel mais jovem, só ficaram 3 jogadores da época passada. A nível de qualidade de hóquei, nada melhor que o André depois para falar sobre isso, mas acho que temos um plantel com... Pelo menos a primeira amostra foi positiva no jogo Sim. com o Barcelos, independentemente de faltarem alguns jogadores ao Barcelos, mas penso que a equipa dá uma boa resposta. Sim, acho que sim. Eu também, Deixa-vos algo animados, digamos assim. Sim, também não estamos a dizer que vamos para a segunda divisão para perder, não é? Nós vamos para ganhar. Para competir. Claro, e se proporcionar como há 2 anos a subida, cá estamos nós para subir, apesar de, como estava a dizer... Não é o objetivo. Não é o objetivo, e sabemos que a primeira divisão acarreta outro tipo de custos que a segunda divisão não. Tudo é mais caro na primeira divisão. Temos que criar um plantel também, temos que nos adaptar, porque como estávamos a falar, o hóquei em patins está cada vez mais caro. O hóquei em patins na primeira divisão, e como dizem que é o melhor campeonato do mundo, os melhores do mundo, não é? De facto, praticamente todos os melhores jogadores do mundo estão a jogar na primeira divisão em Portugal. E todos os clubes, ainda havia uma notícia que saiu ontem, que menos 2 clubes da primeira divisão, de resto todos têm argentinos, ou seja, já estamos a falar de que temos plantéis com qualidade não só nacional, mas também a ir buscar a uma das melhores seleções, a Argentina, a Espanha. Somos campeões da Europa, portanto, se juntarmos aos nossos melhores, os melhores claro, estrangeiros, estamos a falar de um campeonato é verdade, superlativo em termos de qualidade. O campeonato português é sem dúvida o melhor campeonato do mundo, e por isso, claro que os grandes têm... Por isso é que o patamar de chegar a esse nível, ou melhor, a exigência é muito maior. É muito maior. Há essa noção de toda a gente. Sim, sim. Portanto, o trabalho também vai ser mais difícil. É mais trabalho, é mais despesa. Por isso é que, para já, com os pés bem assentos na terra, é começar a ir regularizando financeiramente o clube e depois, desportivamente, vamos ver o que é que conseguimos. Vamos falar, para terminar, deste 7º torneio. Já o disse aqui, tem a presença do Futebol Clube do Porto, o atual campeão nacional. Acho que é sexto. Ou sexto, desculpe, sexto torneio. Estava a olhar aqui para o computador e estava a ver mal. Sexta edição. O Futebol Clube do Porto não deixa de ser também um importante e uma honra o Porto aceitar estar presente neste Sim, torneio. nós convidámos o Porto, o atual campeão nacional, aceitaram de imediato o nosso convite. Também há uma boa relação entre os clubes, aliás. Uma coisa que a Juventude se patenteou, graças até, se calhar, também voltando a falar dos últimos presidentes todos que a Juventude teve, é que há boas relações com praticamente todos os clubes e, foram endereçados vários convites. Nem toda a gente pôde comparecer porque já tinham outros tipos de compromissos. O Porto aceitou de imediato e isso para nós também é um contentamento ter o campeão nacional a disputar o nosso torneio zenatário, que é basicamente um torneio em que nós homenageámos o meu avô e ao mesmo tempo apresentámos a nossa equipa aos sócios, apesar de já haver aqueles jogos de treino e alguns e a taça de crédito agrícola, mas a nossa ideia todos os anos, já bem da anterior, é no torneio zenatário, é que nós oficializamos a nossa equipa e será apresentada quer a equipa, quer toda a formação do clube, que é outro dos pontos que nós estamos a apostar e queremos apostar. Tem crescido, nós neste momento estamos com cerca de 70 miúdos na formação, muito bom para quem começou ainda há poucos anos, e a nossa ideia é formar. Sim, a formação também é importante, ou seja, esta sequência também tem que ter um bocadinho dessa base. Estamos a falar só na alta competição, mas eu acho que é importante termos a formação, e este trabalho já foi começado há uns anos atrás, temos vindo a crescer. Este ano criamos mais um escalão que é os sub-17, que são miúdos de 15 anos que vêm connosco desde dos sub-11 e dos sub-9, e este ano criamos o escalão de sub-17. A ideia daqui a 2 anos, quando estes miúdos tiverem que mudar de escalão, criarmos o escalão de sub-19 e termos a formação toda criada. Foi um trabalho que começou no tempo do meu irmão. Poderá ser uma base importante, olhando para o futuro, não será daqui a 2 ou 3 anos, mas será daqui a 4 ou 5 anos. A ideia é essa, aliás, e também os miúdos que vêm a praticar hóquei terem como meta, verem os séniores e dizem assim, não, eu vou trabalhar para chegar à primeira divisão, que é o sítio onde a Juventude não está, mas deveria estar, e acho que é o lugar em que a Juventude deve ocupar. E a formação,
porque a Juventude durante muitos anos só teve séniores, ou seja, trabalhámos só na parte da competição e não havia na parte também da aquela formação. situação que nunca foi muito bem resolvida Havia ainda existe. não é? Pronto, eu sou da opinião que só deveria haver um clube de hóquei, porque acho mas que isso é uma não temos... conversa, se calhar, dava para ir, pronto, mas era o ideal, porque ao mesmo tempo estamos a dispersar e a não aprimorar a qualidade dos miúdos de Viana que gostam de praticar hóquei. Pronto, mas foi as decisões que foram sendo tomadas, mas da parte da juventude nós gostaríamos, claro, que o hóquei pertencesse só a um clube, porque não há muitos miúdos a praticar hóquei, apesar de estarmos a falar, nós temos muitos miúdos, mas se conseguíssemos juntar na cidade num só clube, se calhar tínhamos uma formação muito melhor. E aí poderíamos aproveitar... É uma questão que poderemos falar mais à frente. Voltando ainda ao torneio, para além do Futebol Clube do Porto, vamos ter o Póvoa e os Limianos. O facto de também ter equipas aqui, digamos, com uma relativa proximidade geográfica, também não deixa de ser importante, porque... A questão de ter público nas bancadas, de ter boas assistências também, parece-me a mim que será importante para vocês, até para dar, digamos, uma boa imagem deste torneio, desta homenagem ao José Natário. Sim, a ideia foi essa. Pronto, trouxemos o Póvoa, é mais uma equipa da primeira divisão, que este ano vai participar no campeonato da primeira divisão. É uma equipa que subiu este ano, reforçou-se, pronto, e vai agora começar o campeonato da primeira divisão. O Limianos, resolvemos convidar o Limianos por ser aqui a proximidade, a tal situação de proximidade, de boas relações com o clube, e achamos que a situação pública era um ponto a ter em questão, porque pode vir muita gente de Ponte Lima aqui. Dinamizámos ainda mais o torneio e o Limianos ficou extremamente contente com o convite que lhe fizemos, e acho que a nível de torneio vai ser um torneio, está a ser um torneio... E isto tudo, enfim, claro que os resultados depois só mais à frente vamos saber, porque já o disse, nesta altura em que estamos a fazer o programa, está a jogar-se o Porto com o Póvoa, mas daqui a pouco às 22 joga a Juventude de Viana com os Limianos, mas se calhar vamos... ou tudo aponta para que possamos ter aqui uma final entre Porto e Juventude de Viana, não deixa de ser uma final importante e também que pode ajudar a ter, e antes disso, isto no sábado é importante, ou seja, amanhã sábado o jogo da final será às 6h30 da tarde, o jogo do terceiro e quarto lugares será às 16 horas, digamos que mesmo com se vierem a confirmar-se estes jogos, os jogos de amanhã serão jogos que podem também ter alguma emoção e podem ajudar a trazer aquela moldura humana que é importante para o torneio. Sim, e a situação do torneio ser no sábado, ser à tarde, é mesmo por pensar nesses fatores, que é tentar mobilizar a gente da Póvoa de Varzim, tentar mobilizar a gente de Limianos, tentar mobilizar a massa adepta do Futebol Clube do Porto, que há muito em Viana, e, claro, a moldura humana que vai apoiar a Juventude de Viana, que será a maior de todas, e o nosso objetivo, sem dúvida, é ganhar hoje ao Limianos, e esperar, entre o Porto e o Póvoa, algum deles estará connosco na final. Independentemente de ser mais difícil ganhar uma final ao Porto, mas se calhar até vocês, a Juventude, preferia jogar com o Porto na final. Acredito, a mim preferia jogar com o Porto na final, não só pelo histórico que já existe entre os dois clubes, mas sim, era um jogo muito mais apetecível, e mesmo a nível de moldura humana, se calhar também é mais interessante ter uma Juventude com o Porto, mas até porque nós depois no domingo vamos jogar com o Póvoa. Exato. E assim jogámos com todos. E para concluir, voltando um bocadinho a este, digamos, a homenagem ao seu avô, ao José Natário, esta também é uma imagem que vai perdurar, naturalmente, já vamos... quando o clube agora fizer os 50 anos, está alguma coisa prevista, digamos, em termos de homenagear o fundador do clube e também de, digamos assim, mostrar um bocadinho o que tem sido a Juventude ao longo destes 50 anos? Sim, o ano 2026 será o ano do 50º aniversário. Não está nada pensado assim ao pormenor do que irá ser feito, porque nós também tomamos posse há pouquíssimo tempo, e este arranque de temporada tem-nos ocupado, quer a nível da formação, quer a nível dos séniores, bastante tempo. Mas, como é lógico, o torneio será para se manter e fazer no próximo ano, e se possível um torneio ainda mais
com mais nomes, se calhar. O objetivo seria fazer um torneio com clubes da primeira divisão e possivelmente no âmbito desses 50 anos. Sim, tentar fazer um torneio mais apelativo ainda e que homenageie ainda mais o meu avô. Pronto, vai haver uma série de iniciativas no âmbito dos 50 anos, mas ainda não está nada afinado. Temos várias ideias. Temos a ideia da criação de um livro em que vamos recriar as histórias, os momentos ao longo destes 50 anos, os presidentes, as equipas, aqueles jogos mais emblemáticos. Pronto, vamos ter que fazer um trabalho de... E há grandes histórias para contar. Verdade, pronto, e tem que fazer-se esse trabalho todo, que já alguma coisa já foi feita por anteriores direções e tem que se preparar esse trabalho todo, mas era uma das ideias é essa. O torneio é outra das ideias. Temos também o nosso torneio da formação, normalmente realizamos na Páscoa, e este ano também vamos realizá-lo novamente, mas também vai ser no âmbito dos 50 anos, por isso também vai ter que ser preparado um torneio um bocadinho mais abrangente, ou pelo menos com alguns motivos diferentes do que tem sido habitual, apesar de tem sido um torneio que tem trazido muitos meninos a Viana e vai continuar a fazê-lo. Pronto, mas não há nada assim específico, há várias ideias, vamos ter que começar agora a aprimorar isso. Ok. Pedro, muito obrigado por ter estado connosco nesta noite aqui nos estúdios da Rádio Geice. Espero que este torneio possa correr bem, esta 6ª edição. Recordo, daqui a pouco, ou seja, às 22, vai começar esse jogo entre a Juventude de Viana e os Limianos. Para quem estiver a acompanhar-nos, ainda vai a tempo de ir até ao pavilhão de Monserrate para ver esse jogo. Amanhã, jogos finais, às 4 da tarde, o jogo para apuramento do 3º e 4º lugares. Às 6h30 da tarde de amanhã, sábado, o jogo final deste torneio que homenageia o fundador da Associação Juventude de Viana, José Natário, Pedro Natário, que é neto do fundador, é o atual presidente do clube, e portanto agradeço pela presença. Obrigado. E vamos daqui a pouco voltar agora com outro tema em destaque nesta emissão. Geice FM. Depois do hóquei em patins e de aqui termos falado da Juventude de Viana e também do torneio que vai ocorrer este fim de semana em homenagem a José Natário, a 6ª edição do torneio José Natário, fundador da Juventude de Viana, agora vamos falar de futebol, neste caso de futebol de formação e, nomeadamente do Sport Clovinense, temos como convidados o João Abel Cruz, que é o novo coordenador técnico da formação do Sport Clovinense, e o João Pedro, que é o coordenador-geral da formação. O Sport Clovinense que procura, digamos assim, dar um novo rumo àquilo que é o trabalho feito a nível da academia, algo que tem vindo a ser implementado ao longo dos últimos anos, embora com várias alterações que têm acontecido e que ainda não conseguiram, digamos assim, que o clube conseguisse alguma estabilização. É aquilo que está nesta altura a ser trabalhado e, portanto, é sobre isso que vamos falar um bocadinho. Agradeço aos dois a presença nesta emissão. Começando pelo João Abel Cruz, que regressa ao Sport Clovinense. O João Abel, que fez a sua formação no Sport Clovinense como atleta, depois também já esteve nestas, digamos, funções anteriormente, antes de assumir outros desafios na sua carreira, nomeadamente nos últimos anos esteve nos Açores, foi para os Açores com o Pedro Lomba, como adjunto de Pedro Lomba, na altura no Praiense, e onde tem estado ao longo das últimas temporadas. O João Pedro, que também tem estado ligado ao longo dos últimos anos à formação do Sport Clovinense, ocupando diversas funções a esse nível. Mas, começando, João Abel, pelo teu regresso ao Vianense, depois de uma experiência de, penso que 5 temporadas no futebol açoriano, na altura com o Pedro Lomba, e iríamos para já falar um bocadinho sobre isso, como adjunto do Pedro, na altura no Praiense, a disputar o Campeonato de Portugal, e acabando mais tarde por depois ficar nos Açores, trabalhando noutras equipas e num âmbito diferente, digamos assim. Como é que foi essa experiência de 5 anos nos Açores?
Sim, foi ótimo, foi enriquecedor. Há 5 anos, quando nós viajamos para a terceira, na altura para acompanhar o Pedro Lomba, tivemos a oportunidade de trabalhar no Campeonato de Portugal, num clube que vinha de alguns anos dourados nas tentativas de subir à segunda Liga. Acabamos por apanhar um contexto um bocadinho complicado, ou seja, foi aquele ano zero pós tentativas de subir. Ainda assim conseguimos com as condições que tínhamos criar uma equipa competitiva. Ainda hoje olho com agrado e vejo que a maior parte dos atletas que nós trabalhamos nesse ano estão a disputar a Liga 3, alguns acima, outros até inclusive no estrangeiro. Depois, por opção, acabei por não seguir caminho com o Mr. Pedro na altura para o Loletano. Acabei por ficar lá. Surgiu uma oportunidade de iniciar mais cedo do que eu estaria à espera o meu papel de treinador principal a nível sénior. Tive a oportunidade de trabalhar no Praense no ano seguinte e nos últimos 3 anos tenho vindo a trabalhar como treinador principal no Campeonato de Futebol dos Açores, que é uma competição pré-campeonato de Portugal. Em termos pessoais, aquilo que eu senti principalmente nos primeiros 2-3 anos em relação aos Açores é que o apoio que o governo açoriano dá às entidades desportivas e às competições era um bocadinho superior àquele que nós encontrávamos aqui antes de termos saído. Portanto, eu posso-vos dizer que mesmo num contexto de campeonato dos Açores, que é um contexto pré-campeonato de Portugal, as equipas treinavam no mínimo 4 vezes por semana, obrigavam a deslocações de 2 em 2 semanas, portanto era uma logística já profissional, permitia aos treinadores, no fundo, poder efetivamente trabalhar só naquela que era a sua área desportiva, que era o futebol. Ainda assim, nos últimos 1-2 anos, tem vindo a diminuir e a decrescer esse apoio e se me perguntarem em termos pessoais, não acho que neste momento seja o sítio ideal para se ir se tiver esse sonho de seguir a carreira de treinador desportivo. Falta alguma visibilidade, digamos assim, a esses campeonatos? Eu acho que em termos internos não falta muita visibilidade, porque a RTP Açores tinha uma cobertura semanal daquilo que era a competição, tinham sempre a preocupação de, nos inícios de épocas, fazerem uma entrevista com cada um dos clubes participantes nos campeonatos. A realidade é que nos últimos 2 anos, como eu falei, por exemplo, nos primeiros 3 anos em que eu lá estive, todos os treinadores tinham cobertura televisiva pós-jogo, tinham flash interview, tinham momentos de partilha em televisão pública. Nas últimas 2 épocas foram-se cortando esses momentos de flash interview, essa partilha foi-se cortando também um pouco, passavam só os resumos dos jogos no campeonato. Portanto, talvez em termos de visibilidade para fora, para o continente, talvez não seja muita. Em termos de visibilidade interna, e quando falo interna falo nas 9 ilhas, existe essa visibilidade e acredito que, fazendo-se um bom trabalho, está-se sempre próximo de integrar possíveis equipas a disputar Campeonato de Portugal num contexto pelo menos açoriano. Agora, digamos que há aqui uma mudança, um recuar, digamos assim, a funções que já exerceste também aqui no Vienense, além de treinador também como coordenador, digamos assim. Passados estes 5 anos, qual é, digamos, a imagem que tinhas do clube dentro daquilo que foram as condições que agora encontrastes, notaste diferenças, digamos assim, no Sport Clube Vienense, na forma como o clube está organizado? Sim, a verdade é que poderá ser visto se calhar como um passo atrás, eu não considero. Eu sentia efetivamente a necessidade de voltar e surgiu-me esta possibilidade. Foi algo que eu vi com muito bons olhos e a realidade é essa. Eu já disse isto em conversas até privadas com o João, já disse isso aos meus treinadores, já disse isso a todas as pessoas que trabalham diariamente no Sport Clube Vienense, que é abismal a diferença desde que eu saí há 7, 8 anos do clube. Acho que é um clube que está muito melhor estruturado, muito melhor organizado, com muito mais departamentos. Em termos logísticos, acho que há uma organização, na minha opinião, profissional.
Aquilo que nós pretendemos neste momento é trabalharmos um bocadinho sobre a parte técnica, uniformizarmos também um bocadinho processos nessa parte técnica, de maneira a dar continuidade e aliarmos-nos à parte logística e à parte organizativa. O que é que nesta altura, ou melhor, quais são, digamos, os objetivos mais imediatos que tu tens naquilo que é a organização do clube, na sua área de formação em termos desportivos? Ora bem, primeiro falando em termos internos, para dentro, para aquilo que são as nossas equipas técnicas e para aquilo que é criarmos esta imagem de sermos uma casa grande só, sermos uma casa-mãe e não sermos cada um a sua casinha, ou seja, cada escalão ser uma casinha pequena dentro de uma casa-mãe. Portanto, o objetivo é nós falarmos na mesma língua, criarmos processos e formas de trabalhar, quer a nível de treino, quer a nível de documental, quer em termos de procedimentos, que nos permitam estabelecer uma linha condutora independentemente do escalão onde estivermos a trabalhar. Em relação ao clube em si e ao panorama atual, sentimos que as bases e a pirâmide está um bocadinho invertida, ou seja, nós temos muitos atletas dos sub-14 para cima, considerados os nossos escalões de rendimento, e naquilo que são os nossos escalões de iniciação e pré-rendimento, precisamos de crescer urgentemente. De maneira a que todo esse processo seja feito de forma fluida, termos desde cedo os atletas na nossa casa, trabalharmos como pretendemos trabalhar, para que depois, quando chegarmos aos escalões de rendimento, e falamos obrigatoriamente sub-15, sub-17, sub-19, que nós pretendemos ter a curto, médio prazo nos escalões de campeonato nacional, podermos ter, digamos que 80% a 85% dos atletas já dentro de casa e evitarmos o que acontece no distrito, que é subimos a um campeonato nacional, vai-se buscar 13, 14, 15 atletas, depois mantém-se ou desce, outra equipa sobe para o campeonato nacional, voltam a fugir 12 ou 13 atletas. Portanto, o nosso foco neste momento é igual para todos, mas em especial atenção dos sub-13 para baixo, nomeadamente aos escalões de iniciação, porque quanto mais cedo estivermos dentro da nossa casa, mais rápido é feita e é passada a cultura do clube, a nossa forma de trabalhar, e muito mais fácil é para nós depois, quando chegarmos a esses escalões de rendimento, termos já os atletas dentro de casa. Este ano, em relação a épocas anteriores e em relação à última época, há um aumento ou não do número de atletas que estão a trabalhar no Sport Covianense? Neste momento eu estive a fazer até há pouco um levantamento, confesso que não comparei com anos passados, tem aqui o João que me pode fazer essa leitura. Neste momento nós temos aproximadamente 200 atletas e estamos a falar de mais ou menos 85 dos sub-14 para baixo e 120 e poucos dos sub-14 para cima. Portanto, nós olhamos para isto um bocadinho como um filtro. Para nós o ideal é termos na base inúmeros atletas, a maior número de atletas possíveis para os podermos formar da melhor maneira e irmos, como é natural, quanto mais nos aproximamos dos escalões de rendimento, irmos apertando o filtro e tornar a formação, ou seja, inverter um bocadinho a pirâmide digamos mais quantidade, naturalmente também poderá representar mais quantidade. Isso mesmo, e mais quantidade em idades precoces para que possamos trabalhá-los e desenvolvê-los da melhor forma, para que consigamos ter um ideal de atleta, não só em termos técnicos, mas termos um ideal de atleta quando chegarmos aos escalões de rendimento. Basicamente é essa a ideia. Até porque tu entraste há relativamente pouco tempo, portanto já com a época em andamento, portanto havia já um trabalho que estava a ser feito anteriormente à tua entrada. Sim, eu acabei por chegar, vai fazer agora 2 semanas, a realidade é essa, é que eu apanhei um bocadinho o comboio em andamento já, principalmente nos nossos escalões de rendimento. Os sub-14 já treinavam desde o início de agosto. Claro que o ideal seria ter entrado numa fase inicial. Aqui o João é que assambarcou as duas funções numa fase inicial, sempre suportado pelo Zé Pequeno e pelo Paulo Gomes. E sim, neste momento não... Era totalmente errado da minha parte chegar e mudar tudo, até porque não há necessidade de se mudar grandes coisas. Sou mais um para ajudar e para tentarmos alinhavar, tal como eu falei, essa vertente mais técnica, aliá-la à parte logística e estrutural, que neste momento, na minha opinião, já é
de elite, portanto procurarmos que a parte técnica se aproxime também dessa parte logística e estrutural. João, tu já vinhas, digamos, a trabalhar há mais tempo na área da formação e também ligado à equipa B, que entretanto foi constituída, mas essa preocupação de tentar ir buscar, digamos, ou começar a ir buscar mais gente a partir da base já estava a ser trabalhada, pelo menos desde o ano passado, digamos assim, ou há 2 anos, que já estava a haver essa preocupação por parte do clube. Sim, sem dúvida. Nós principalmente agora para esta época, fizemos uma preparação muito mais cedo do que tinha sido feita até então. Tivemos algum cuidado de tentar escolher quase ao pormenor as equipas técnicas, as pessoas que iam trabalhar na estrutura do Vienense esta época. Conseguimos praticamente toda a gente que queríamos. Esta situação da coordenação técnica, pronto, é público. O Carlos Bolsas iria ser o coordenador técnico. Pronto, deu esse salto para a equipa A, e então havia realmente esta lacuna que foi agora resolvida com o João Abel, e muito bem. Mas sim, houve uma preparação antecipada de toda estas preocupações. Eu, o ano passado, já estive um bocadinho ligado, exatamente ao processo de certificação do clube, que é pouco falado ainda hoje em dia, mas que é um elemento decisivo, por exemplo, daqui a 2 ou 3 anos para as equipas poderem competir, tanto a nível distrital até mesmo como nacional. E o ano passado eu fiquei com esse processo de certificação do clube. O Vienense é um dos 2 clubes, 4 estrelas no distrito de Viana. Posso adiantar aqui que no país há por volta de 50 clubes com 4 estrelas. Portanto, é um grupo restrito. Isto é bom porque a Federação exige uma série de documentação, de organização dos clubes, que foi ótima para nós também, para nos podermos guiar naquilo que é o caminho que a Federação está a fazer e que o está a fazer bem, e um bocadinho ir de encontro às expectativas da Federação. Pronto, neste sentido, conseguimos, por exemplo, recuperar alguns treinadores que tinham saído, que estavam afastados do clube há algum tempo, conseguimos recuperar alguns. Dou destaque aqui ao João Branco, que voltou a casa num escalão que o João Abel acabou de falar e que para nós era a prioridade, que é o escalão de Petis e Traquinas. Essa é uma falha do clube dos últimos anos, tem tido poucos miúdos. Este ano posso já adiantar que em termos de Traquinas já estamos com o dobro dos atletas do ano passado. Estamos a focar-nos muito naquilo que é a base do clube, porque acreditamos, tal e qual como ele disse, que é por aí que se vai construir o futuro. E depois, pronto, a minha função aqui é um bocadinho dar essas condições, vamos chamar burocráticas, é fazer a interligação de todos os departamentos, é garantir que temos um departamento de nutrição na formação a funcionar bem, um departamento de psicologia, temos aqui algumas áreas administrativas, logística, fazer aqui o enquadramento todo para depois dar as condições às equipas técnicas de poderem focar-se naquilo que é importante, que é o treino, sempre com o acompanhamento do João Abel. Nós estamos os dois a trabalhar um bocadinho em parceria, tanto numa área como noutra, estamos aqui os dois a trabalhar sempre dentro da mesma filosofia, e acreditamos muito seriamente que estamos no caminho certo para o Vienense voltar a ter, vamos chamar, a importância e a relevância que teve noutros anos, agora cada vez mais organizado. Uma das questões importantes tem a ver, e tem sido muitas vezes falado ao longo dos últimos anos, tem a ver com a questão, e quando falamos em termos logísticos, falamos de condições de treino, espaço para treino, que tem sido uma grande dificuldade que o clube tem tido nos últimos anos. Houve até, inclusive, sobretudo quando houve a questão do relevado, que ainda complicou mais as coisas. Este ano houve aquela parceria com o Vila Franca, no sentido de permitir, digamos, criar aqui um polo para os miúdos mais novos. É algo que também veio ajudar um bocadinho a organizar todo o trabalho que é feito a nível da formação. Sim, conseguimos 2 espaços fora do estádio do Dr. José de Matos, para conseguirmos dar exatamente estas condições de treino que nós achamos mínimas, de qualidade de treino que possamos fornecer aos nossos atletas e equipas técnicas. Portanto, temos um espaço em Vila Franca, em que as nossas equipas de sub-15, sub-17 e sub-19 fazem um treino de campo inteiro por semana. É obrigatório pela Federação e nós vamos cumprir. São os pressupostos para as 4 estrelas, por exemplo. Sim. E conseguimos agora também um protocolo, uma parceria com a Associação de Moradores da Cova, em que temos também 2 escalões a treinar lá semanalmente.
um bocadinho para dar este espaço de treino com qualidade. Temos o nosso campo número 1 também a servir de apoio ao treino dos escalões de iniciação, e o campo número 2 a ser super utilizado todos os dias. Pronto, dentro daquilo que são os parâmetros e a organização que conseguimos, também temos que nos adaptar, e sempre foi esse o caminho. Sobre o protocolo de Vila Franca, inclui também uma nova academia. Nós temos este ano uma academia de guarda-redes, estamos a ser, se calhar, pioneiros do meu conhecimento aqui no distrito, em que temos um treino por semana específico de guarda-redes, em que temos todos os treinadores de guarda-redes da academia a treinar todos os guarda-redes da academia num dia só, portanto seguindo uma filosofia de treino tal e qual como seguem as outras equipas técnicas. E o feedback tem sido super positivo, os miúdos super contentes, porque têm um trabalho ali específico em que vão um dia por semana ali só para o trabalho de guarda-redes, sempre de acordo com aquilo que é a filosofia das próprias equipas e da coordenação técnica. Portanto, está a haver um trabalho interessante nesse aspecto. Também temos a responsabilidade do treino de traquinas e petizes do Vila Franca. Portanto, este protocolo é uma parceria entre Vianense e Vila Franca para, no fundo, começarmos a espalhar a palavra vianense também aqui pelas redondezas. Portanto, esse é o grande objetivo, e em contrapartida ajudar também um bocadinho o Vila Franca naquilo que é o crescimento do clube, em que nós, os treinadores de traquinas e petizes, são do Vianense, e damos apoio de coordenação técnica também aos treinadores de benjamins e infantis. Portanto, há formação neste momento de Vila Franca até infantis, e também o início assim um bocadinho atribulado, que é o normal, pronto, mas está a correr bastante bem. Todas as formações técnicas, todas as formações, ainda agora às 8 da noite vou dar uma formação de uma plataforma informática, e eles são convidados, eles vêm connosco, e pronto, é que é um bocadinho mais uma tentativa de fazer crescer o Vianense, de que é possível gostar de Vila Franca e do Vianense, é possível gostar do Darquense e do Vianense, é possível gostar do Benfica, do Vianense, do Darquense. Há espaço para todos. Há espaço para todos. E só temos é que mostrar isto, mostrar esta abertura, mostrar este trabalho, para que os vianenses sintam realmente que o Vianense existe e que tem as condições ótimas para o atleta poder crescer. E isto é uma mensagem que é pouco falada, mas a nossa preocupação número 1 é o atleta. Nós queremos que o atleta evolua, tanto nas suas características de jogador de futebol, mas assim como o homem. E todos estes trabalhos, todos estes departamentos são focados no atleta, e é um bocadinho essa a lógica da nossa formação desta época para a frente, esperemos. E isto leva-me a perguntar o seguinte: sabe-se que hoje em dia há uma proliferação, digamos assim, de clubes, de escolas. Isso, a nível da captação, digamos assim, dos miúdos, acaba por fazer com que haja um diluir, digamos assim, dos atletas que se dedicam à prática do futebol. Notas essa dificuldade e essa oferta que existe hoje em dia também acaba por dificultar um bocadinho o trabalho de captação dos miúdos? Sim, sem dúvida. Nós basta olharmos aqui para a cidade de Viana, aqui à volta temos aqui se calhar 6, 7 clubes, aqui num raio de 10, 15 km, em que todos esses clubes têm os escalões de base, de iniciação, que é onde nós queremos reforçar. Mas eu acho que continuo a achar que há espaço para todos. Todos os clubes podem e devem ter o máximo de miúdos possível. Nós o que queremos é tentar fazer o nosso trabalho bem feito. Eu acho que isto é uma consequência depois. Se nós fizermos o nosso trabalho bem feito, depois os pais vão começar a olhar para o Vianense com uma credibilidade diferente. Acho que é um bocadinho esse o caminho que queremos dar, sem querer estar aqui a ir roubar miúdos a clubes do lado. Não é esse o nosso interesse, é que toda a gente cresça de uma forma positiva, e se nós fizermos bem o nosso trabalho, eu acredito que, na dúvida, vão escolher o Vianense. É só a nossa E no fundo é também a tentativa de recuperar um bocadinho a imagem do clube, porque quer queiramos, quer não, e eu acho que todos nós temos um bocadinho essa noção, e eu também já acompanho há muitos anos, ou acompanhei durante muitos anos, digamos, todo o processo de formação. O Vianense nos últimos anos, e não estou a falar de há 2 ou 3, estou a falar de há 10 ou 15 anos a esta parte, perdeu um bocadinho aquela imagem do clube mais importante, digamos assim, ou pelo menos de ser olhado dessa forma pelas pessoas. Sentes que é possível recuperar um bocadinho essa imagem que o clube já teve? Sim, é inevitável falar das escolas de Benfica, Porto e Sporting, não é? Perspectiva em jogo, o Neves, e agora o Braga também. Agora o Braga está a vir para cá com bastante vontade, aqui vai mais do que um clube até no distrito.
Mas é isso, eu reforço a mensagem. Se o Vianense fizer um trabalho bem feito, o atleta tem que se sentir feliz e tem que se sentir valorizado. E é este um bocadinho o trabalho que temos que fazer. E acho que basta isso. Basta fazermos esse acompanhamento próximo dos atletas, eles sentirem que estão a evoluir, que estão a ser felizes no seu dia-a-dia. Isto depois é um bolo que vai crescendo um bocadinho. Claro que temos algumas campanhas, ainda vamos agora para a semana fazer uma campanha de angariação, é preciso algum desse trabalho até para trazer crianças para o desporto, porque nós estamos aqui um bocadinho a falar só de miúdos que já estão no futebol, mas é muito importante, e quando digo futebol digo outras modalidades, o Vianense tem mais do que tem mais. Ir às escolas também, procurar esse trabalho nas escolas, contacto. o João Abel pode falar mais um bocadinho, mas é isso, num mundo em que já não há futebol de rua, em que fala-se tanto disso, em que as crianças estão mais um bocadinho presas àquilo que são os ecrãs, que são a vida em casa, trazê-los para o desporto. E quando digo desporto, digo qualquer modalidade, claro que nós vamos puxar sempre para o futebol, que é onde nós estamos inseridos, mas esse trabalho de angariação é fundamental para o crescimento do clube e ao mesmo tempo para a prática do desporto, que é fundamental na juventude. Antes de falarmos mais sobre a questão das equipas, eu diria que as equipas âncora, que são aquelas que estão na competição, esta questão da formação, de tentar trazer os miúdos para o futebol, o contacto com as escolas, portanto, esse é um trabalho que está a ser preparado por parte da Academia do Sport Clube Vianense. Sim, é algo prioritário para nós, principalmente nesta fase de início de aulas, procurar ter o máximo de encontros, seja nós irmos ao encontro das escolas, seja até às vezes as escolas irem ao nosso encontro, como acontecerá na próxima sexta-feira, com o Externato de São João Bosco. Portanto, o nosso objetivo é esse, e vai um bocadinho ao encontro daquilo que falámos no início, é procurar chegar às escolas, que é onde estão a maior parte das crianças, procurar passar uma imagem positiva daquilo que é o clube, passar também um bocadinho a nossa forma de trabalhar, aquilo que nós pretendemos fazer enquanto academia, e para além de lhes darmos uma atividade diferente daquilo que é o convencional do dia-a-dia de escola, ser uma win-win situation, como vamos falando, de haver a possibilidade de angariar alguns alunos como possível. Esse é um trabalho que vai ser feito ao longo da época desportiva. Sim, será feito ao longo da época desportiva, com uma periodicidade, digamos, de no mínimo uma vez por mês, mas procurar nesta fase inicial das aulas fazê-lo com um bocadinho mais de densidade. Em relação ao assunto que se falava há pouco, e às questões Sporting, Benfica, Porto, nomeadamente o Perspectiva, o Chafé, agora o Braga a querer chegou ao Cerveira, ao Miadela. Portanto, é reconhecermos, eu acho que isso é importante, que essas escolas trabalham efetivamente bem, porque têm diretrizes vindas da casa-mãe que obrigam a que se trabalhe bem. Também, e é uma opinião muito pessoal, eu acredito que é muito mais fácil controlar-se o trabalho numa micro casa do que propriamente numa casa grande. Daí esses escalões, nomeadamente o Perspectiva, que há anos que forma bem aqui, essa é a realidade, forma efetivamente bem aqui, trabalha até aos sub-12, sub-13, acho que este ano já nem tem iniciados, penso eu, não tenho a certeza absoluta. Mas o importante e aquilo que nós pretendemos, quer com estes momentos, quer com aquilo que fazemos no dia-a-dia, é mostrar e fazer ver às pessoas que o Vianense quer efetivamente dar a importância que essa base, essa iniciação necessita, trabalhá-los bem e começarem a olhar para a base do Vianense quase como se fosse um Sporting, um Benfica e um Porto, assegurar que se trabalha tão bem ou melhor dentro daquilo que é o maior clube do distrito e um dos clubes mais históricos do país. Em termos daqueles que são os escalões principais, o Vianense tem apenas este ano uma equipa a disputar provas nacionais, que é o sub-17, os sub-15 e os sub-19. Parece-me que há aqui um trabalho que faz com que o Vianense possa lutar este ano também pela subida. Os sub-17 já começaram o campeonato
num contexto que é complicado, porque mesmo a segunda divisão hoje em dia é um contexto bastante complicado. Acreditas que é possível manter o clube nas provas nacionais, neste caso no sub-17, e olhando para os sub-15 e sub-19, se também é possível colocar o clube nesses patamares? Sim, acredito piamente, por aquilo que eu vou observando nestas 2 semanas, por aquilo que é a forma de trabalhar, por aquilo que é a qualidade dos plantéis, acredito perfeitamente que isso possa ser viável. A manutenção no Campeonato Nacional de Sub-17, procurarmos subir no campeonato Sub-15 e no campeonato de Sub-19, mas também quero passar um bocadinho uma mensagem de que acredito que não será isso que irá definir se está a ser bem feito ou mal feito um trabalho na formação. Aquilo que nós pretendemos e aquilo que foi o que me foi pedido quando cheguei, aquilo que ficou delineado por parte de toda a estrutura é: a curto, médio prazo, nós conseguirmos ter os 3 escalões de rendimento que nós consideramos na formação sub-15, sub-17, sub-19 em contextos nacionais, mas de forma o mais sustentada possível. E isso vai bater um bocadinho no trabalho de base que vimos a falar anteriormente. Portanto, é nosso objetivo, claro, manter os sub-17 no Campeonato Nacional, subir os sub-15 e os sub-19 a um Campeonato Nacional, mas acredito que não será isso caso não aconteça com uma das equipas que irá definir se o trabalho está a ser bem feito ou mal feito, ou se será tudo posto em causa. Portanto, o objetivo é crescermos de forma sustentada para que estas presenças nos campeonatos nacionais não sejam voláteis, não seja chegar lá, andar com a corda no pescoço e no ano a seguir... Até porque vai haver aqui a nível distrital, penso eu, já na próxima época, se as coisas vierem a confirmar, vai haver aqui uma alteração a nível dos quadros competitivos que vão fazer com que sejam os escalões anteriores, ou seja, sub-14, sub-16 e sub-18 digamos, a darem a possibilidade às equipas depois de competirem nos campeonatos nacionais. Parece-me a mim que, tendo em conta aquela volatilidade que existe muitas vezes de atletas, porque depois muitos naquela transição acabam por fugir para outros lados, esta alteração pode ajudar, neste caso, clubes como o Vianense, por exemplo? Eu até vou passar essa questão um bocadinho para o João. Eu também ia ouvir João Pedro sobre isso, de qualquer forma, tu a colocar a questão... Porque já me foi informado realmente que existirá essa mudança em termos estruturais, mas é algo que eu não estou 100% por dentro ainda, mas acredito que vai um bocadinho ao encontro de tudo aquilo que falámos e que irá claramente beneficiar essa estabilidade. Sim, essa questão, eu penso que isso vai ser, digamos, factual já a partir da próxima época desportiva. Sim, é assim, de uma forma ou de outra, eu vou insistir um bocadinho na ideia de que se o trabalho for bem feito, estamos aqui a falar, estamos a preparar aqui uma época desportiva para dar continuidade aqui por uma série de anos, é esse o intuito. Se a nossa equipa de sub-15 for forte, a nossa perspectiva é que a de sub-14 também seja forte para assumir o campeonato nacional no ano seguinte. Portanto, para um clube que deve ser organizado, que deve ter qualidade em todos os seus plantéis, não me parece que essa medida seja exatamente decisiva e que vá fazer totalmente diferença num campeonato nacional. Pode fazer, às vezes, por uma questão de gerações de atletas, que ocorre até em alguns outros clubes que possam ter ali uma geração muito forte, no próprio Vianense acontece, mas eu penso que a longo prazo ou a médio prazo, fazendo um trabalho de base bem feito, temos obrigatoriamente que ter uma equipa de sub-14 muito similar à de sub-15, uma de sub-16 muito similar à de sub-17 e não estar preocupados com essa transição de quem ganha o campeonato poder jogar a competição nacional, porque, e pensando um bocadinho mais à frente, se conseguimos ter então as 3 equipas de rendimento em competições nacionais, portanto a que sobe pode ter também essa possibilidade. Portanto, tem que haver aqui um trabalho que tem que vir de trás. Tem que vir de trás, sim. Essa medida da associação vem em contexto até da Federação, portanto eu ano passado fiz o curso de Direção de Entidades Formadoras da Federação, da Portugal Football School, e eles já abordavam esse assunto lá, pelo que eu percebi até me parece ser até uma ideia originária aqui da Associação de Viana, que está a trabalhar um bocadinho mais à frente, até isto é importante até passar essa informação que ainda agora para a semana vem cá, acho que é para a semana vem cá o Oscar Torres, que é o coordenador técnico da Federação Portuguesa de Futebol, em que
ao que tudo indica, irá adotar algumas medidas que já estão a ser postas em prática e que foram criadas aqui pela Associação de Viana. Portanto, nós às vezes achamos que Viana é aqui muito pequenino porque realmente temos uma concorrência muito forte aqui ao lado. Basta olhar para a Primeira Liga e ver quantos clubes do Minho lá estão. Viana está aqui no meio está no Alto Minho, está aqui no meio destes, vamos chamar estes cães grandes todos. Isto só vamos a algum lado se crescermos enquanto clube, enquanto estrutura, e se conseguirmos criar esta tal base forte para termos essa qualidade contínua dos plantéis para podermos então suportar estas equipas nos campeonatos nacionais. Mais do que ser a equipa que sobe, que vai ao campeonato, ou ser a outra de baixo, acho que se tivermos esse trabalho, vamos garantir essa qualidade para estarmos lá em cima. E para concluir, João, importante é de facto essa estabilidade. Será fundamental para o trabalho que está a ser feito? Sim, estabilidade e crescimento sustentado. Estabilidade e crescimento sustentado. Focarmos-nos muito naquilo que é a base, crescermos aí, uniformizarmos processos e desenvolvermos da melhor forma o atleta com o objetivo de chegar à equipa sénior ou até mais longe. Mas acima de tudo focarmos-nos numa fase inicial, no desenvolvimento individual do atleta, até pelo menos ali aos escalões de rendimento, para que depois, quando chegarem aos escalões de rendimento, os treinadores já consigam apanhar nos seus plantéis equipas com atletas muito mais evoluídos, quer em termos técnicos, quer em termos físicos, quer em termos mentais e, acima de tudo, táticos naquilo que é... Táticos, não falo de estruturas, mas táticos naquilo que é o conhecimento do jogo, desde o princípio mais básico até ao princípio mais complexo. Muito bem. Ficamos a conhecer um pouco mais aquilo que é o trabalho que está a ser feito no Sport Clube Vianense. Agradeço ao João Abel e ao João Pedro pela presença nesta emissão. Vou concluir só lembrando que temos este fim de semana jogos da Taça de Portugal para acompanhar aqui na GCFM. Estaremos no domingo na Trofa, no jogo entre o Trofense e o Sport Clube Vianense para a segunda ronda, jogo a partir das 3 da tarde, que terá transmissão nos 90.8 da Rádio Geice. Outras equipas do Distrito, o Desportivo de Monção recebe a Oliveirense, equipa da segunda Liga. Destaque também para o Correlhá, que recebe o Torrienses, também da segunda Liga, e ainda destaque para o Limianos, que vai receber o Vila Miá, equipa da Série B do Campeonato de Portugal. Jogos para seguir então com toda a atenção já este domingo aqui na Rádio Geice. Fica tudo dito por hoje, muito boa noite, voltamos na próxima sexta-feira entre as 21 e as 22 horas. GCFM, Sport Zone.